Teófilo, cearense ilustre, nome de um bairro daqui, num relatório que ele fez, e também no seu romance A Fome, na grande seca de 1877 a 1879, que no dia 10 de dezembro de 1878, teve aqui, só em Fortaleza, 1.004 mortes registrados por Rodolfo Teófilo. É chamado o Dia das 1.000 mortes. Qualquer aluno que está nos assistindo aqui pode entrar no Google e botar Dia das 1.000 mortes em Fortaleza, e vai encontrar várias matérias. Olha, eu vejo hoje no jornal, professor, quando bota que morreram 1.000 pessoas num dia no Brasil, todo mundo fica assim. Mas no dia 10 de dezembro de 1878, morreram 1.000 pobres. Aqui no Alagadiço, atrás do Instituto do Cego, aqui em Fortaleza, entre o Pirambu e a Bezerra de Menezes, aqui já perto do Instituto do Cego. Em 1915, teve a grande seca, de 1915, imortalizada por Raquel de Queiroz no seu romance O 15. Eu sei que os alunos e alunas que estão agora nos assistindo, professor, eles vão ter que ler O 15 para o vestibular. Quem não lê porque não quer, não gosta de literatura, ou quem não lê porque não quer conhecer seu pai, vai ter que ler, senão não passa no vestibular. E o que é O 15? É um romance de Raquel de Queiroz, cearense, que mostra o deslocamento da família de Chico Bento, de Quixadá a pé, vindo aqui por Itapiúna, passando aqui por Maracanaú, passando aqui na Presidente Menezes, e chegando aqui ao Campo do Matadouro, porque em 15 teve 2 campos aqui. Reabriram o do Alagadiço e também o campo do Matadouro. Botaram os povos do lado de onde matava o gado, o Matadouro. E Raquel de Queiroz, com este livro, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Olha como esse tema ele tem impacto nacional. Mas, professor, para nossa em 32, no governo Getúlio Vargas, uma ditadura de direita, ele construiu 7 grandes campos de concentração no Ceará, e a epidemia, sobretudo sarampo, matou as crianças, e tifo, febre tifoide, matou os adultos. Se calcula que morreram em torno de 30% dos concentrados. Epidemia. Na minha cidade, Senador Pompeu, que é lá no interior, eu moro em Fortaleza, mas sou de Senador Pompeu, e tem o único campo de concentração preservado e tombado. Lá, se calcula que morreram em torno de 6 a 7 mil pessoas, de um total de 20 mil. Morreu 30%. Quem estava sadio era utilizado como mão de obra escrava para fazer ferrovia, estrada de terra, construir prédios Açougues, né, pá? açudes, calçamento em rua, cemitérios, pintar igrejas. Quem estava sadio ia para o trabalho, e quem estava doente morria. Na minha cidade, por exemplo, enterrado na mata mesmo, em valas, e o local onde enterraram essas pessoas, na minha cidade, é tido como santo. Houve um messianismo lá e o povo acredita que essas almas, porque foram martirizadas, têm poder junto de Deus para poder fazer com que pessoas pobres alcancem suas graças, que geralmente é um emprego, saúde, porque não tem plano de saúde, há muitas vezes uma viagem longe para outro estado para ter um trabalho e não se acidentar, quando está doente ficar bom, e por aí vai. Então, os campos de concentração, meus caros alunos do professor Marcelo e alunas, é um exemplo Colegas também estão aí presentes. Tem muitas pessoas aí Um abraço para diferentes todos. assistindo nossa live, isso é muito prazeroso. Colegas que podem complementar, né? Nossos alunos também, ex-alunos também, podem interagir aqui, que a gente vai tentar verificar bem direitinho qualquer dúvida, certo? E já começando já o ponto aí de falarmos rapidamente sobre o campo de concentração. Já tem aqui uma perguntinha aqui. Como o senhor é conhecedor de fatos? Como surgiu a peste negra? A peste negra, a peste bubônica? A peste bubônica, a peste negra, foi na Idade Média. Né? Na Europa, antigamente, existe a rota da seda, a famosa rota da seda, que a China vendia seda para a Europa e trocava mercadorias. Né? E engraçado que essa rota da seda até hoje é visível da Lua. É uma das maiores rotas comerciais que mostra que a globalização sempre teve do comércio. E pela rota da seda veio a peste bubônica, que durou 600 anos. E ela, sobretudo, acontecia em Veneza, que era a porta de entrada para a Europa dos produtos que vinham do Oriente, da China. Foi uma das pestes mais conhecidas no passado. Né? Muitos termos que usamos hoje como quarentena vêm da peste negra, porque os navios que chegavam
tinha que ficar 40 dias sem ninguém descer, quando trazia as mercadorias. Como era 40 dias, o tempo de incubação da peste negra, então chamou quarentena, mostrando que o isolamento social também era usado desde a Idade Média. Isso mostra que os senhores feudais e os políticos absolutistas da Idade Média ainda tinham mais consciência do que o nosso atual presidente, que é contra a quarentena, contra isolamento social, contra... Você veja que na Idade Média, onde a ciência não era tão desenvolvida, já se respeitava isto, né? E é a peste negra porque desenvolveu os bubões embaixo das axilas, que eram negros. Né? Cores negras, né? Complementando, né, ao Valdeci, e eram as fugas dos ratos, né? Aí vem a questão aí, justamente, da falta de higienização, né? E por aí vai. Então, durante a Idade Média, nós tivemos aí essa peste. E elas vão, né? É ciclos, né? Até chegar aí na varíola, que é o nosso foco aqui, que vai contaminar, vai ter também um surto também, né, de piolhos também, dentro desses locais que foram erguidos para confinar essas pessoas, né? Os retirantes ou os flagelos da seca, não é isso? Exato. É muito importante dizer que esse nome campo de concentração, professor Marcelo, ele está, inclusive, no relatório de Rodolfo Teófilo, da seca de 15, ele também produziu um relatório famoso, né? Eu até tenho aqui o original. E lá, o governador da época, o Benjamin Barroso, ele alterou o nome de abarracamento, que eram as barracas, para campo de concentração. E realmente, o pessoal era prisioneiro, fazia trabalho escravo e a maior parte morreu. As crianças morreram quase todas. É porque, na verdade, professor, como eu dizia, os campos de concentração das secas do Ceará talvez sejam uma das provas mais claras de que a desigualdade social no Brasil, que começa no Brasil colonial, se mantém no Brasil imperial de Dom Pedro I e Dom Pedro II. A República não fez ruptura nenhuma social, manteve a mesma miséria. E o próprio Getúlio Vargas não alterou muito a vida social das pessoas. Então, essa desigualdade social centenária, que perdura até hoje, olha, o senhor vê como é interessante a história, né? O Brasil não aprende com seus erros históricos. Tem um pensador americano chamado George Santayana que dizia: quem não conhece história está condenado a repetir os mesmos erros. Então, vejam, eu estava vendo um jornal ontem, o jornal está dizendo que 110 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Quem são essas pessoas? Os pobres, os mestiços. Nós somos uma nação mestiça. Em todos nós corre sangue branco, índio e negro. Mas tem gente que quer ser branco à força. Então, é complicado. Então, nesse caso, são esses mestiços, vítimas centenárias da desigualdade social, que estavam lá nos campos de concentração. Os alunos devem ter ouvido falar, professor, seus alunos, de Canudos, que foi massacrada pela República. Antônio Conselheiro, um cearense, fundou essa cidade que foi imortalizada nesse romance aqui de Euclides da Cunha, Os Sertões. Uma das obras-primas da literatura brasileira que conta a história do cearense, Antônio Conselheiro, Canudos e a destruição pela República, mostrando que o governo brasileiro nunca faz pelos pobres, e quando os pobres conseguem criar uma alternativa, o governo vai lá e mata tudinho, porque o Conselheiro, mesmo morto, e morreu de doença, ele não morreu na guerra, não. Eles não tiveram o prazer de matar Antônio Conselheiro, não. Mas mesmo assim, desenterrar e cortar a cabeça dele e levar para Salvador, como troféu, ou seja, pobre nesse país é para se lascar, é para morrer na miséria. E tem que viver da esmola do governo. Eu via hoje, professor, eu estou atualizando isso porque a história está se repetindo. Eu via hoje nos jornais. Eu via hoje aqui, professor Marcelo, nos jornais de Fortaleza, estarrecedoramente, foto do povo que ontem à noite chegou nas agências da Caixa para hoje tirar R$250 e dormir no chão. Uma fila de gente dormindo na rua. A Caixa, assim, uma fila de 500 metros para tirar R$250, numa economia que até pouco tempo estava entre as 10 maiores do planeta. E ao mesmo tempo, professor, eu assisti há pouco aqui na TV, a TV Câmara,
onde estavam aprovando um destaque para permitir que empresário possa comprar a vacina para furar a fila. Aí quem tem dinheiro, professor, vai sobreviver. Quem é pobre é para se lascar, é para ficar na filinha. Então esse é o Brasil que não mudou, é o Brasil dos campos Sim. de concentração, o Brasil das favelas, o Brasil do mapa da violência que morre 65 mil por ano. Esses campos de concentração, professor, são uma prova mais virulenta da injustiça social nesse país. Por isso que é bom que os alunos saibam, conheçam, para ver se eles amanhã ajudam a fazer desse país uma nação de verdade e uma pátria mãe gentil, como está lá no hino nacional. Porque não é mãe gentil coisa nenhuma não, professor. Isso. Exatamente. O propósito, pessoal, para quem está chegando, meu boa noite, sejam bem-vindos. A nossa live aqui que é sobre um assunto uma marca histórica triste do passado, né? Mas que merece uma reflexão como nós estamos aqui agora, né? Para não perdermos aí a memória da nossa história, que é os campos de concentração, comigo, professor Marcelo, e com o saudoso aí convidado aí, Valdeci Alves, certo, pessoal? Então, vou só pontuar rapidinho aqui, pessoal, os primeiros relatos sobre esse fenômeno, porque falar do Nordeste tem que falar também, né, desses problemas, infelizmente, de desigualdade, do fenômeno natural seca, né? Então, os primeiros relatos que a gente verifica na historiografia, né, nacional é datado aí no século XVI, pessoal, precisamente pelo padre jesuíta Pernambucadim, certo? Ele cita o seguinte, eu vou abrir aspas para ele. O ano de 1583 houve uma grande seca e esterilidade nessa província, coisa rara e desacostumada, porque é terra de contínuas chuvas, que os engenhos d'água não moeram muito tempo. As fazendas de canaviais e mandiocas, muitas se secaram, por onde houve grande fome, principalmente no sertão de Pernambuco, pelo que desceram do sertão apertado pela fome, socorrendo-se aos brancos, 4 ou 5 mil índios, fecho aspas. Então, vocês verifiquem aí, né, todos aí que estão participando, estão ouvindo, podem tirar as dúvidas também, complementando, que a história também desse fenômeno natural, né, desastre natural, como outros falam também, a seca, não é de agora, né, Valdeci? Ela vem de uma longa história, né? E no Ceará, propriamente dito, tem registro, segundo a historiografia local, sobre a empreitada do capitão Mopero Coelho de Souza, quando ele veio aqui para tentar colonizar aqui o nosso estado. Isso na data de 1605 e 1607, certo? Aí eu pego aí o saudoso aí, Ayrton de Farias, História do Ceará, que também ele registra justamente isso aí, em dolorosa marcha, na qual pereceram de fome e sede alguns soldados e filhos, até o filho dele mais velho. Então, esses impactos, eles vão gerando, né, socialmente, economicamente, muito, principalmente os mais necessitados, como o próprio Valdeci citou, né? A gente pega aí as secas aí dos 7-7, né, os 3-7 aí que foram terríveis, né? Vamos pegar aí de 1877 a 1879, né? Foram 3 anos seguidos de seca, né? Falta de iniciativas, vamos dizer assim, governamentais, vão acontecer também. Aí, perdas de plantações, morte de rebanhos, miséria extrema, pessoal, ao ponto de milhares de famílias sertanejas, né, migrarem desesperadamente ou para as cidades ou então para outras regiões, o tal do êxodo rural, né? É também, você me permite também, Valdeci, falar, é também durante esse ano de 1877 que o governo imperial vai começar a promover aí as tais ações, entre aspas, né? Uma dessas ações aí, como o Valdeci bem falou já recentemente agora, foram uma das construções muito importantes que fica lá na cidade do meu Quixadá, né? Eu tenho um carinho muito especial lá para o Quixadá, que é o açude de Cérebro, né? E foi, vamos dizer assim, um açude, a primeira grande obra hídrica do governo brasileiro na época. Isso datado em 1877, aqui no nosso estado. Então, a gente verifica aí essa questão aí do governo, tentar fazer as ações, né, remanejando algumas pessoas, né, os retirantes, flagelos, e deslocando para outros locais, né? Ciclo da borracha, por exemplo, né? Lá na região, a região norte, amazônica, é a partir daí que vai ter aí populações cearenses lá por conta justamente desse deslocamento. E outras também para o sudeste em São Paulo. Mas, de antemão, realmente, o que é os campos de concentração? Alguma pessoa já colocou aqui, eu acho que o Valdeci já mas o Valdeci pode Nós podemos definir
os campos de concentração, primeiro, campo é um lugar. Aqui na nossa língua, campo é um lugar, um espaço. Né? É o campo. E de concentração, porque concentrava pessoas naquele lugar. Para vocês terem ideia, Senador Pompeu, que da cidade que eu sou, e que tem o único campo de concentração tombado, porque foi o único campo de concentração que eles ocuparam prédios de alvenaria. Porque os demais campos, de 32, 15 e 1877, eram barracas de madeira e folha seca. E o governo mandava, quando acabava o campo, que a chuva voltava, mandava tocar fogo para não ficar registro nenhum. Eles apagavam o crime, como fizeram com Canudos, tocaram fogo em Canudos. E mesmo Canudo destruído com fogo, fizeram uma barragem e a barragem afogou Canudo. A antiga cidade de Canudo está coberta d'água. Mesmo assim, tem uma nova Canudos fora, que o povo, os descendentes fizeram como forma de resistência. Então, os campos de concentração eram lugares que eles concentravam os flagelados da seca. Mas quem eram esses flagelados da seca? Que chamavam de caçacos, molambudos, retirantes, tudo de nome ruim. Eles são, pessoal, a maioria do povo, sobretudo aqui no Ceará, que é o estado que mais sofre com seca somos nós, porque 80% do Ceará está no semiárido. E quem é esse povo? São os descendentes de índio com branco e negro. E nunca receberam terra nas políticas das sesmarias praticadas no Brasil colonial, que só deu terra para famílias de portugueses. Então, o que acontecia? Quando a seca chegava, o dono da terra chegava para o morador e dizia, olha, eu não quero você aqui não. É seca, eu não estou como sustentar a sua família, se vira. E o que eles faziam? Iam para as estradas. Aí vinham para a capital pedir comida no governo. Por quê? Porque não tem nada, são os sem terra. É o que o João Cabral de Melo Neto, na sua poesia, chamou de Severino, em Morte e Vida Severina. É o que Graciliano Ramos, em Vida Seca, mostra a família de Fabiano, que tem influência da obra de Raquel de Queiroz, o 15, aqui no Ceará. Então, veja, são os miseráveis, os desvalidos, que é a maioria da população brasileira e da população cearense. Excluídos, né? Os excluídos. Você pega o 15, lá no 15 de Raquel de Queiroz, os alunos vão ler, os estudantes vão ler, nem que seja para o vestibular. No 15 tem uma cena que mostra bem como esse país foi construído. A dona da fazenda chega para Chico Bento, que é o morador, e depois ele diz, olha, Chico Bento, você pode abrir as porteiras e soltar o gado, se você quiser ficar na fazenda, fique, porque eu vou com minha família para Fortaleza. Porque a família dona da fazenda tinha casa aqui abarrotada de alimentos e dinheiro, porque eram ricos. O miserável não, era jogado à própria sorte. E o Estado brasileiro nunca socorreu os miseráveis. Basta dizer que recentemente o governo aprovou 44 bilhões para dar como auxílio emergencial agora. Começou hoje a primeira parcela, 44 bilhões. E na mesma lei que liberou 44 bilhões para dar para os miseráveis do Brasil, que dormiram na fila hoje na Caixa, o governo liberou 1 trilhão e 400 bilhões para pagar a dívida pública, que não é pública coisa nenhuma, com os bancos. E se você pegar a Folha de São Paulo de anteontem, o Estado de São Paulo, a Veja, lá vai estar escrito assim, a revista Forbes detectou que o Brasil tem mais 10 milionários. 3 deles donos de bancos. Então, esse é o Brasil, onde alguns têm tudo e outros no passado iam para o campo de concentração. Por que o campo de concentração ele é importante, essa memória? Porque é a mais virulenta crueldade contra os excluídos que foram aprisionados para não ir atrás de comida nas cidades, não vir para Fortaleza, para fazer trabalho escravo. Essa estrada que vai de Fortaleza para Canindé, aqui de Fortaleza, daqui para Teresina, a BR-322, daqui para Maranguape, a CE, foi tudo feito por flagelado na seca. Teve um projeto no passado chamado Pompeu Sinimbu, que foi o senador Pompeu Tomás de Souza Brasil, que era senador republicano, conjunto com o ministro Sinimbu de Dom Pedro II, eles fizeram um plano, rapaz, chamado Projeto Pompeu Sinimbu, que era fazer da fraqueza a força. O que significava isso? É pegar os flagelados, esse excedente, que pode saquear, vamos dizer, que eles, se não tiver socorro, eles vão saquear armazéns, vão saquear bodegas, eles vão comer em algum lugar que ninguém vai morrer de fome. Aí qual era o projeto? Usar esse flagelado, em parte, para mandar para povoar
a região norte, por isso que a maioria do povo do Piauí, do Maranhão, do Acre, foram mandados daqui. Mandar para o Sudeste com um monte de obra barata, mas deixar uma parte aqui, por quê? Porque quando o inverno voltasse, tinha que ter esse povo para plantar para o dono das terras. Esse é o objetivo dos campos de concentração, é controlar, dentro da visão, professor Marcelo, da biopolítica de Michel Foucault, esses corpos para poder ser usado milimetricamente. É isso. Sim. Agora, um detalhe que chama a atenção também, né, é os locais, né, são estratégicos. Né? Primeiro, nós já falamos aí sobre o primeiro, que foi em 1915, né, construído aqui, aí registrado no livro do 15 da África de Queiroz, como você disse muito bem, e também por Rodolfo Teófilo, né, a fome, onde foram confinadas mais ou menos 8.000 pessoas, com alimentação e água controladas e vigiadas pelos soldados do Exército, que você bem citou aí. Já em 32, nós vamos ter aí outros campos de concentração também em locais estratégicos, como, por exemplo, em Ipu, né, Quixeramobim, Cariús, Crato e Senador Pompeu, né, que é justamente o único que ainda manteve a estrutura utilizada na época, né, onde reuniram-se mais ou menos 74.000 flagelos, né, segundo os registros na época. Famintos, eles buscavam refúgio, repito, para sobreviver à seca. As estradas de ferro também, fica bem lembrado também, de Baturité e a estrada de ferro de Sobral também, eram locais também para confinar essas pessoas, porque essas pessoas, elas saíam em debandada, né? Tinha também aquela característica, como um livro muito bom também, das obras, né? Que é da Kenya Rios, Isolamento e Poder, certo? Ela descreve que em 31, se não me engano, muitos sertanejos estavam esperando, vamos dizer assim, uma chuva, né? Um inverno bom. Porém, alguns já viam que, segundo os jornais, não ia ter um inverno bom. Então, já começaram a sair. Só que teve alguns outros que esperavam até o dia 19 de março. Aí vem aí a questão do dia 19 de março, né, que é o dia de São José, que é como se fosse a última esperança, né, de chuvas, de inverno. Como não teve, então, em 32, eles começaram a debandarem, né? Então, o maior objetivo dessas pessoas, primeiramente as famílias levando, quando encontrava com outras famílias, viviam em bandos e iam, o objetivo era chegar basicamente numa estação de trem. Porque na estação de trem, elas já poderiam ser levadas, né, até as capitais. Então, esses campos de concentração, principalmente em 32, eles também teve essa estratégia, né, de colocar em alguns pontos para justamente reter essas pessoas a não chegarem em Fortaleza. Lembrando que anos 20, anos 30, né, Fortaleza estava vivenciando, né, a bela época, né, tudo era em prol de Paris, né, falar francês era chique, olha só, as ruas, nomes de farmácias, tudo era a questão de Paris. Então, a elite daquele tempo, ela ficava assombrada com aquele pessoal faminto, aquele pessoal amontoado, com falta de higiene, tristeza e por aí vai, através também por conta dos surtos, né? As doenças que poderiam vir. Então, essa pressão, né, da elite perante os governos também merece, né, um ponto para justamente terem essas outras mais construções, não é isso? Veja só, as nossas elites, que é o pessoal que tem um poder econômico, é muito importante dizer que aqui no Ceará, na história toda do Ceará, quem sempre teve o poder econômico se apropriou do poder político. Então, por exemplo, você pega a época dos coronéis, entre 1891 e 1930, até Vargas dar o golpe, aqui eram os coronéis terríveis, né? São os coronéis terríveis. Eles tinham tanto poder que os coronéis, em 1914, derrubaram um governador aqui. Os coronéis do Cariri deram um prazo para o Franco Rabelo sair do governo do Ceará, ele não saiu. Eles mandaram um trem de jagunço e o governador foi embora e renunciou.
Só para você ter ideia do poder dos coronéis no sertão do Ceará. E era a República dos Coronéis, a República entre 1891 e 1930. Tinha pouca coisa de republicano, só o nome. Pois bem, eu compreendo que também os locais dos campos têm a ver também com um projeto de Getúlio Vargas de deslocar essa mão de obra para açudes que estavam sendo feitos próximos aos locais do campo de concentração. Por exemplo, na região de Iguatu, o campo de concentração de Cariús, a 30 quilômetros de Iguatu, e o do Crato, que fica perto do Icó, eles deslocavam mão de obra desses dois lugares para o açude de Lima Campos, que chegou a ter 75 mil pessoas trabalhando na construção do açude. O pessoal do campo de concentração do Ipu foram usados para levar a via férrea, que naquele tempo, Ipu, em 32, era o final da linha. Mas eles usaram os flagelados de Ipu para levar a linha do trem até o Piauí, atravessando ali o Rio Poti, à beira do Rio Poti, há uma falha na Chapada do Ibiapaba, chegando até o Piauí. E o açude de Jaibaras, na região norte. E Senador Pompeu ali, para você ter ideia, o próprio Tomás Pompeu, sobrinho, que é sobrinho do Senador Pompeu, ele diz que num dia levaram 5 mil flagelados do campo de concentração de Senador Pompeu para Choró, que fez o açude Choró Limão, que hoje é o açude Pompeu Sobrinho. Então, na verdade, esses campos foram colocados perto de construções de açudes, porque o Getúlio Vargas tinha um projeto que ele executou em 32. E ele usou muito isso politicamente, até para legitimar a ditadura dele. Ele era vendido para o sudeste do país como o salvador dos pobres do Nordeste, por conta que estava salvando o pessoal da seca. E ele tinha um projeto que ele conseguiu realizar, que é incrível. Ele, ao final de 32, ele conseguiu fazer vários açudes perto dos campos, né? De tal forma, Marcelo, que só em 32, somando todos os açudes que ele fez, a Carape, General Sampaio, o açude Pompeu Sobrinho, o açude Lima Campos, Feiticeiro na região do Jaguaribe, somando tudo, Marcelo, estava em torno de 1 bilhão, eles podiam acumular 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos d'água. Aí ele dizia, todos os açudes que eu fiz em um ano, só em um ano, acumula mais água que todos os açudes feitos pelos coronéis da República, que era verdade, porque eles não fizeram açude nenhum. Tentaram em 1919. Então havia também, aí eu digo isso porque eu fiz umas pesquisas, e eu estou dando o exemplo dos açudes, e o campo de concentração de Quixeramobim foi fechado, porque como Quixeramobim está a apenas 50 quilômetros de Quixadá e a 70 de Choró, todos os flagelados de Quixeramobim foram levados para Choró Limão. Tanto que o campo de concentração de Quixeramobim fechou em junho de 32, porque todo mundo veio para o açude de Choró Limão. E onde houve muita morte também. Agora, o Getúlio Vargas, em 33, prestando conta das políticas dele da seca, e eu tenho um discurso dele aqui, ele diz duas coisas marcantes desse discurso. Ele diz que pelos campos de concentração passaram 1 milhão de pessoas. Já o jornal O Povo da época, eu tenho umas matérias aqui, todas, chega no máximo a 104 mil. Mas o Getúlio Vargas diz, não, cerca de 270 mil famílias foram inscritas e calculando que tinha 4 pessoas por família, ele calcula 1 milhão, um discurso dele que está nos anais do Planalto, e eu tenho o discurso dele aqui, guardado, comprei no sebo do livro, 1 milhão de pessoas. E o Pompeu Sobrinho calcula que, em média, morreram 20%. Então, se eu pegar o discurso oficial do presidente, morreram 200 mil pessoas. E quando eles admitem que morreu 20%, é porque morreu mais. É como hoje os números do Covid. Os especialistas dizem, Marcelo, que esse número que é mostrado na mídia, 3 mil pessoas, é só uma parte da realidade, foram os que morreram sem nem ser notificado. Então, meu amigo, quando o poder público assume, é porque a coisa é bem pior. Então, a mentira continua, mostra que a política nunca foi para o bem comum, e antes mesmo do Estado do bem-estar social, que está na nossa Constituição virar realidade, estão fazendo reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma não sei de quê, mas que só prejudica pobre. Foi sempre assim. Hoje, no Brasil da ditadura, no Brasil de Vargas, no Brasil da República dos Coronéis, no Brasil imperial e no Brasil colonial também, onde conseguiram trazer em 350 anos cerca de 6 milhões de escravos da África. Isso. E quando libertaram
os escravos, em vez de botar para contratar para trabalhar assalariado, os que fizeram a República importaram da Europa 3 milhões de brancos para branquear o Brasil, porque entendia que o negro era uma mácula e queriam branquear o Brasil, enquanto deixaram os negros sem proteção nenhuma. Deram até terra para os imigrantes da Europa. Então, meu amigo, isso é elite brasileira. E os campos de concentração, das secas de 32, de 15, imortalizado por Raquel de Queiroz, de 1877 a 1879, mostra que a seca é um fenômeno climático que sempre houve. Agora, a miséria e a fome na seca é problema social, é incompetência dos nossos políticos, não é um problema da seca. Não tem nada a ver a miséria com a seca. A seca apenas revela, como a pandemia revelou, o verdadeiro apartheid social. O problema é político, porque água, você tem ideia, os índios não tinham problema com a seca. Mas alguém pode dizer, não, mas aí, vamos para a natureza. A natureza tem uns bichos lá. Tem o tiu não morre de seca. Como é que o tiu consegue sobreviver? O tiu, as formigas, como os pássaros, as cobras. Ele não consegue sobreviver. As caranguejeiras, quando chove, tudo aparece, porque eles aprenderam a conviver com a natureza. Aqui não, aqui é o seguinte, o problema da seca é a exclusão social, que potencializa e emerge na seca. Porque aí o dono da terra botava o pessoal para ir embora. Não quero você aqui não, você vai dar prejuízo, amigo. Vá lá pedir ajuda lá em Fortaleza. Então, em Minas Gerais, assim, é isso. Os campos de concentração é como Auschwitz. Por exemplo, eu estive em Auschwitz, na Polônia, visitando o campo de concentração nazista, que mataram lá 1.300.000 pessoas, entre judeus, gays, negros e eslavos. Que para os alemães, não era só os judeus que tinham que ser eliminados, não. Os eslavos, que é o pessoal do povo russo, o povo tcheco, eles também é tido como inferior. Os poloneses, os alemães não são arianos, não. Eles são brancos dos olhos azuis. Os eslavos são brancos dos olhos azuis. Os gays e os ciganos. Eu visitei um local em Auschwitz. Todos foram aniquilados dentro desses campos, né? Aniquilados. Então, veja, por que Auschwitz é mantido? Para nunca a humanidade esquecer que foi o pior exemplo onde o racismo e a eugenia pode levar. E os nossos campos de concentração têm que ser mantidos para lembrar que esse país tem que mudar. Tem que ter justiça social e um mínimo de dignidade para os pobres, porque está longe ainda desse país ser uma nação. Nós somos o povo brasileiro, falamos o mesmo idioma, a maioria ou é evangélico ou da igreja católica é cristão, nós somos todos mestiços, embora os som neguem, querem ser europeu. Mas vai lá dizer que é europeu. Eles fazem igual ao fundo natural. O cara foi dizer que era europeu para o americano. Ah, eu sou branco, você não é branco, você é daqui, da América. Você não é branco, não. Olha, se era entre eles. Os alemães diziam que o resto, quem não era ariano, os brancos de lá, era inferior. Porque esse é o problema do racismo. Vira discurso político e vou dizer uma coisa a você. Por trás da coisificação dos flagelados e dos caçacos dos campos de concentração está a sobrevivência da eugenia, que Getúlio Vargas, na Constituição de 34, ele botou lá, que era dever do Estado brasileiro cultivar a eugenia. Eugenia que era praticada contra os índios, porque para o português o índio não era gente. E o negro não tinha alma. Por isso que justificava a escravidão. Alguns pensadores europeus diziam que o negro devia dar graças a Deus de ser escravizado, porque ia ter a chance de virar cristão, já que não tinha alma. Então, quem tem o poder político inventa sempre um discurso para ter uma justificativa, para coisificar e tirar a dignidade do outro. E, de uma certa maneira, a coisificação, em se tratando de discriminar os concentrados no campo, que era tratado como bicho, está por trás a velha teoria da eugenia que nasceu no final do século XIX com as teorias de Gobineau, com o darwinismo social, que o Brasil segue tão bem, que o exército brasileiro, que teve em Euclides da Cunha, alguém que foi cobrir a guerra de Canudos, Euclides da Cunha, ao longo do romance dele, ele diz várias vezes que nós somos uma sub-raça destinada a desaparecer, porque quando ele era militar, e seguiu o positivismo, e nós éramos mestiços, ele dizia, olha, o mestiço tem o pior das três raças, por isso que o Brasil não vai para frente, que é a teoria do racismo europeu. Então, amigo, os campos de concentração nossos, eles têm que serem resgatados
porque é o maior ataque à dignidade humana aos pobres na história desse país. A verdade é essa. E é também uma forma, né? Aí eu complemento aí de ficar na memória, principalmente dos mais novos, de entenderem que Sim, aconteceram, né? Esses sim. campos que foi uma história triste, precisa aí, né? Ter essa rememoração, né? Então, fazendo esse contraponto aí com os campos de concentração nazistas, né? Que estão lá, ainda hoje são, né, um patrimônio. Nós temos aí essa política também de tombamento de senador Pompeu, né? Sim, Como sim. você é de lá, né? Essa política de tombamento, ela está sendo efetivamente, porque é uma coisa que eu também entendo aqui no nosso Brasil, cultura, tombamento, patrimônio, fica uma coisa muito na teoria. Eu pensei particularmente pouca prática. Eu queria saber rapidamente, acho que até eu perguntei uma pessoa também. Leste Pompeu, a luta pelo tombamento começou em 94, pela sociedade civil organizada. Começou por intelectuais, né, escritores, atores de teatro, professores, padres italianos que estavam lá, né? E aí, no começo, projetos populares levados para a Câmara foram derrotados. O próprio poder público da época achava um absurdo e achava que era até uma vergonha falar sobre isso. Eu me lembro que quando o Fantástico foi lá fazer uma matéria, o prefeito chamou a gente lá, que o Fantástico, eu acompanhei daqui de Fortaleza, que eu moro aqui, os repórteres do Fantástico, matéria que vocês podem ver no YouTube, né? Ele falou, como é que vocês vão expor a cidade para o Brasil todo como um lugar que teve um curral da fome? Vai ficar feio para nós. Tanto que eu falei para o jornalista do Fantástico, de rapaz, o prefeito me chamou lá para dar um carão em mim, dizendo que como é que a gente ia. Aí o jornalista até disse, que desgraçado esse prefeito. Pô, nós não vamos nem entrevistar esse cara. E perdeu até a chance de ser entrevistado por conta da besteira que fez. Mas foi É a uma luta da mentalidade, sociedade. é a mentalidade que ainda prevalece ainda por parte de algumas autoridades, né? Do não reconhecimento da Sim, história, da memória, do sim. Aqui em patrimônio. Fortaleza, eles começaram a fazer no ano passado um memorial aqui no, onde teve o campo Uhum. do Matadouro. Começaram, botaram o É trilho, muito botaram o carro do trem e pararam, com medo, com vergonha, porque o Estado, o poder público não quer admitir seus genocídios. Pois bem, a sociedade civil no começo foi ridicularizada, depois de mais de 25 anos de luta, finalmente foi tombado, e está tombado, ninguém mexe mais lá. E o mais bem. importante, todos os professores levam os alunos para dar aula de campo lá. Eu até convido você um dia para levar seus alunos lá, Com no ônibus, certeza. vai de manhã, volta de tarde. A gente pode até ajudar, talvez, no combustível, arranja o ônibus, que a gente. Eu Ah, não sou vou político, saudar nem me rapidinho aqui, interessa. né? Um abraço aqui para os Eu, professores eu que tô estão dizendo, assistindo, nossos colegas aí de Maranguape, Zé, aquele ah, beijo, aquele abraço. e a gente ajuda na gasolina, mas eu não sou político, não, nem sou candidato a nada. Eu estou dizendo isso aqui porque eu acho importante para a educação, é isso, como ativista. Eu sou do tipo que a minha luta é na microfísica do poder. A política partidária é muito importante, mas eu prefiro esse ativismo, que é nosso aqui. Sim. O que você está fazendo é uma política maravilhosa. Você está Uhum. debatendo a nossa história, você está colocando seus alunos a par com o seu passado, com a nossa identidade coletiva do nosso Nossa, povo, para compreender o nosso presente e amanhã melhorar o nosso futuro. É isso que é importante. Por isso que eu o sim. parabenizo e aos que estão aqui. Então, nesse caso, é isso que o tombamento lá é verdadeiro. Estão terminando agora o tombamento a nível estadual também do local, e lá, só que a de estadual está voltado mais para a Caminhada da Seca. A Caminhada da Seca é um Sim. evento que já tem 38 anos, onde todo ano, no segundo domingo de novembro, pessoas vão da cidade até o campo de concentração, ao cemitério, onde foram enterrados milhares de Sim. pessoas nas balas, vão prestar homenagem em memória dessas vítimas do campo de concentração, e há pessoas que vão pagar promessa porque acreditam que essas almas são santas pelo sofrimento que tiveram. A última caminhada da seca nossa, por exemplo, teve 6 mil pessoas, teve caminhada que já teve 8 mil pessoas que caminham 3 quilômetros até lá, resgatando essa memória, como é hoje em Auschwitz. Também, anualmente, eles têm um resgate, né? Porque, na É verdade, muito, pronto, é nós muito estamos interessante. trabalhando Pode dizer. as políticas no Brasil e a questão da exclusão social, e realmente, a partir da memória, a gente vê que esse país ele não aprende com os erros do passado, porque, geralmente, a geração do passado, que apaga a história. Por isso que eles não querem a memória viva, porque eles apagam. Os demais campos tocavam fogo em tudo.
Tocavam fogo em tudo. Então, esse que sobreviveu, eles cometeram um erro, sabe por quê? Porque eles construíram o campo de concentração num antigo canteiro de obras, que era para fazer um açude que só foi começado em 1919, que era o açude do Pacu, e lá tinha 200 casas de taipa para os operários, 12 casarões ingleses. Aí eles cometeram o erro eles já tinham dado a passagem para os flagelados que estavam em Senador Pompeu vir para Fortaleza. Aí o governador mudou de ideia de noite e disse: não, bota lá no canteiro de obra abandonado, lá que até lá vai trem, e dali a gente segura esse povo, manda comida, e dali podemos deslocar essa mão de obra para lá para a região de Lima Campos, Choró Limão. Então, nesse caso, e outros açudes, nesse caso, no outro dia o pessoal com a passagem na mão ficou lá, nem sabia. Aí, como lá era alvenaria, não tiveram como tocar fogo nos casarões. Depois que preencheram 200 carros de taipa os casarões, fizeram também abarracamento. Mas o que ficou mais vivo na memória? O cemitério, onde as pessoas eram enterradas em valas, e onde a gente calcula que morreram mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil, e ali foram enterradas. Pronto, olha só, gente. Maravilhosa aí o seu conhecimento, Valdeci. Incrível. Fascinante, diga-se de passagem. E eu tô vendo aqui muita gente aqui querendo até fazer depois uma live com você, a Claudiane, a colega. As Claudiane, beijo. Também estou elogiando bastante. Muito obrigado mesmo. E nós temos. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Nós temos aqui, vamos ter um sorteio, né? Mostra aí, já temos aí o Valdeci, pessoal, ele é escritor também, tem obras. Diga aí pra gente, Valdeci, por gentileza. Eu já publiquei 18 livros. O último livro que eu publiquei foi esse, Urubus, que é um romance ficção falando de sobreviventes do campo de concentração de 32 que vieram para o campo do Urubu, aqui em Fortaleza. E a partir vai originar, né? Pirambu, a comunidade de Pirambu, não é isso? Exato, que deu origem, o campo de concentração do Urubu, que era um lixão de lá, que era cheio de urubu, aí chamavam de Urubu o local, é lá que botaram o Pirambu, no perto do lixão, né? E o povo em 15 perto do Matadouro, perto do caso. Uhum. E a outra obra é um romance? Isso aqui é poesia, meu penúltimo livro, que é de poesia, mas eu já publiquei 18 livros, entre livros jurídicos, romances, poesia, cordel, e também eu sou documentarista, eu já fiz vários documentários que vocês podem assistir no YouTube, no Facebook. No YouTube tem vários trabalhos, né? Tem vários trabalhos seus, sobre os campos de concentração, sobre cultura, sim, enfim. Como a gente coloca o quê? Valdeci Alves, tem um canal? Ativista. Eu sou um ativista. Valdeci Alves. Pronto, então... VAFBSI, Valdeci Alves. Pronto. Então, gente, tem também um Instagram também, né? Senador Pompeu. Quem quiser seguir também, é uma ótima oportunidade para conhecer também a história de Senador Pompeu, como também os campos de concentração e essa figura emblemática aí, que é o Valdeci Alves, certo? Então, nós temos aí, pronto, aí o link é... Não, você sorteia, aí quem ganhar lhe manda o endereço para mim depois, que eu mando pelos correios autografado. Eu vou mandar um para você, viu, Marcelo? Também depois você mande para mim, no privado, o seu endereço, e o endereço dos que falaram que eu também mando autografado pelos correios, viu? Pronto, então, pessoal aí, um dos quesitos era se inscrever no canal Geohistoriano, lembrando que essa live, ela vai também depois estar disponibilizada no canal Geohistoriano, né? Muita gente aí pedindo, então nós iremos disponibilizar logo mais. Coloquem os nomes de vocês, quem estiver aí já ao vivo. Nós chegamos até chegar mais ou menos 25 pessoas. Então, coloquem os nomes de vocês que nós vamos registrar aqui e logo mais nos stories a gente falará, né? Deixará aí o resultado aí para as 2 pessoas que irão receber aí, né? Depois eu entro em contato com os ganhadores por Valdeci mandar pelos correios, certo? Então, gente, eu acho que é isso mesmo. Agradecer de antemão, foi a primeira vez que eu estou fazendo essa live, né, assim, de um assunto pertinente, importante, diga-se de passagem. É um trabalho, um projeto que a gente vem desenvolvendo, né, principalmente do ano passado para cá, com a falta de necessidade de aulas presenciais. Então,
juntamente eu com um ex-aluno meu, Magno, a gente teve essa proposta de fazer um canal, primeiramente fazendo documentários, né, de lugares, espaços culturais, naturais e históricos do nosso estado. Em seguida, eu comecei a produzir as videoaulas. E, assim, a live foi a primeira vez, eu acho que foi muito proveitosa, né? Principalmente com a sua presença. Muito obrigado, muita gratidão por você ter aceitado e ter contribuído, né, pelo seu conhecimento por essa questão, esse tema que é muito importante e pertinente para a gente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, professor. Parabéns por envolver os seus alunos. E alunos e alunas, conheçam a história do seu povo. Porque quando você conhece a história do seu povo, você fortalece a sua identidade individual. E você aumenta a sua responsabilidade como sujeito político para fazer a sua história, na sua época, corrigindo os erros do passado. Os antepassados que fizeram essas atrocidades tentaram apagar, mas compete a nós, gerações do presente, ressuscitá-las, não para ter saudade do passado, mas para compreender o presente e, a partir desta compreensão, projetar e construir um novo futuro. É assim que se faz. Alunos, leiam o 15 de Raquel de Queiroz, que vocês vão conhecer o que houve lá. Leiam, que é um clássico da literatura brasileira. Leiam A Fome de Rodolfo Teófilo. Leiam Os Sertões de Euclides da Cunha. E aí vocês vão conhecer melhor o nosso povo e a si mesmos. Professor, forte abraço. Foi um prazer, estamos às ordens. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Se cuidem e até a próxima aula. Valeu. Boa noite.